Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Essa semana, lemos a Parashat Tzav. Tzav tem por tradução da etimologia da palavra comando. O nome dessa Parashá, por si só, já nos traz um grande ensinamento e a importância de parar e refletir sobre os privilégios que nós temos de sermos judeus, o privilégio de pertencer a um povo, e nesse momento em especial, e quando nós começamos esse nosso momento de conexão semanal em paralelo com a Torá, o grande objetivo não era simplesmente estudar e falar um pouco mais sobre o que está escrito ou sobre a porção, normalmente porque existem muitos canais, muitos sábios, muitos estudiosos, pessoas muito bem e mais preparadas do que eu para fazer isso, mas o grande objetivo era pegar um pedacinho de cada paraxá, trazer para a analogia dos dias atuais e primeiro observar que a Torá é sempre atual. A Torá está sempre à frente do nosso tempo. Ela não é algo lá de trás, um escrito de linguagem difícil de interpretar. Nós estamos vivendo um momento delicado no mundo, não só para os judeus. Viemos recentemente de talvez a maior crise da história, se falarmos de uma doença, de uma enfermidade, de uma pandemia. Como que um grande chamado do Criador para pararmos para refletir e observar quem somos, o que estamos fazendo. Uma crise que não escolheu nacionalidade, condição física, condição financeira, cor, raça, religião. Nós assistimos atletas fortes, bem-sucedidos, com estruturas de se cuidar, lamentavelmente falecer. Também assistimos idosos, doentes, muitos acima do peso, muitos reféns da saúde pública dos nossos hospitais já tão carentes, comemorar saindo com cartazes e bolas na mão, celebrando ter passado por mais essa aprovação. O nosso povo tem na história a superação de provações. Muitos, inclusive outras religiões, se referem ao nosso povo judeu como povo escolhido, e de fato é assim que nós devemos nos considerar, porque passamos por tantas adversidades ao longo da história. Lemos este final de semana, pela celebração de Puri, talvez uma das maiores superações, uma das grandes superações do nosso povo, quando uma judia assume o encargo de fazer um rei mudar de opinião, indo de encontro à perversidade dos seus conselheiros. E por isso, ouvimos a Megilá de Esther, o rolo que conta a história de Esther, que mais uma vez conta a superação do povo judeu, dentre tantas. Na atualidade, o país que escolhemos para ser a sede do nosso povo vem sendo ferozmente atacado por um ideal sem fundamento, amparado na ignorância, no mal, no desejo absoluto de receber só para si, colocando pessoas inteligentes ao redor do mundo num grau de esquecimento do quão importante ações feitas por humanos, judeus, ao longo da história. A gente sempre se pergunta como conseguimos superar tanta coisa. Talvez a Parashá de hoje seja uma das boas respostas para esse mistério de superação constante que nós temos em nossas vidas e que não está adstrito ao povo judeu, mas pertence a todo aquele que acredita
na existência de um Criador e de que esse Criador está no comando de tudo. Nós temos sim o livre-arbítrio de tomar as nossas decisões, escolher a carreira que vamos fazer, onde moramos, o que compramos, comemos, com quem convivemos, que caminhos desejamos seguir, às vezes o certo, às vezes até o errado. Escolhemos às vezes um caminho, às vezes até sem saber que é o caminho errado, mas também é uma forma que o Criador, no comando, faz a gente trilhar para o crescimento, para o aprendizado. Sav, comando, nos remete inicialmente à importância de reconhecermos que, por maior que sejamos, por maior que sejam os nossos feitos, Hashem, Kadosh Baruch Hu, nosso Criador, está sempre no comando. É sempre algo concebido pela generosidade absoluta e infinita do Criador. Nessa paraxá, Moisés apresenta Arão e seus descendentes ao povo, que dará nas próximas a sequência das narrativas da condução até essa terra que hoje é tão disputada, sofrida, mas que é o berço da superação. Na paraxá da semana passada, falava-se muito sobre os sacrifícios no Mishkan. Nessa, o Criador fala muito e nos ensina sobre a importância do sacerdócio dos Kohanim. Dentre os compromissos do Mishkan até a construção do templo como o grande tabernáculo do judaísmo, da sabedoria do Criador, do povo e de todos os povos, da humanidade, estava a grande missão de manter sempre acesa a chama aonde o Criador prometer habitar. Existe uma frase na tradução dessa paraxá que, mediante a existência da chama sagrada, a chama sagrada acesa, mantida, 24 horas, 7 dias por semana, todos os dias do ano, por toda a vida, e a paraxá diz, e assim ali ele habitou. Por que assim? E ali. O que essa paraxá nos ensina é que existe uma chama que precisa estar acesa dentro de cada um de nós judeus, de cada um de nós humanos. Não é só o fogo ardente no tabernáculo, mas é reconhecer que o Criador que está no comando de tudo é uma chama ardente, fervorosa, que nós precisamos manter acesa todo o tempo dentro de nós. É essa chama que nos faz viver, que nos faz seguir em frente, que nos faz crescer, aprender, que nos faz superar os desafios, superar as adversidades, superar as dificuldades que passamos. É essa chama que precisamos manter frequentemente acesa e renovada, como colocar mais brasa numa fogueira, mais carvão no fogo, mais gás, mais energia. Se reconhecermos que dentro de cada um de nós, que todos nós que viemos do mesmo lugar, que somos uma fagulha desse doador universal que é o Criador, que nos criou a imagem e semelhança para ser um receptor universal de todas as bênçãos, como assim ensinam os cabalistas. Essa chama acesa é o que nos une nessa conexão. É essa chama que é capaz de queimar toda e qualquer doença, enfermidade, dificuldade, pedras no caminho. É essa chama que é capaz de cozinhar e preparar todos os alimentos que nós comemos. É essa chama que aquece o nosso sangue para não morrer de frio. É essa chama que esquenta o nosso coração para que as nossas decisões sejam sim racionais, mas também sejam prezando emocionalmente o bem e o outro. Tzav nos lembra que existe um Criador no comando de tudo, nos assegurando que o que tem guardado para a gente é a chama do calor divino que vai nos proteger
e nos levar sempre para um melhor caminho, para que possamos trilhar nossa estrada, nossa vida, prezando o bem, o respeito, a fé, a gratidão, a chama de honrar o que somos, o que temos e as nossas conquistas. É essa chama que vai iluminar o caminho das nossas vidas para que possamos trilhar e seguir, através dos ensinamentos do Criador, uma estrada de vida, buscando melhorar o que somos, e é para isso que nós viemos nesse mundo. É essa chama que vai iluminar, mesmo nos momentos mais escuros, para que possamos trilhar um caminho em paralelo com o Criador, tendo a sabedoria do Criador ao nosso lado. Em outras palavras, trilhar um caminho de vida em paralelo com a Torá. Shavua Tov, tenha uma excelente semana. Que todos nós possamos compartilhar essas palavras como uma forma de reacender ou de fazer brilhar ainda mais a chama de todos aqueles que conhecemos. Que as chamas do Criador possam se espalhar por todos os cantos da terra, trazendo todas as bênçãos da alegria de Purim, a energia de superação do Pêssar que se aproxima. Uma boa semana. Fiquem com Deus. E que o Criador abençoe o caminho de vocês, para que ele seja sempre iluminado pelas suas chamas e seja sempre trilhado em paralelo com a Torá.